Bom, ultimamente tem sido um pouco difícil gravar esses vídeos, porque todas as vezes que eu tenho várias ideias e insights que vêm ao natural na minha cabeça, eu tenho compartilhado com alguns amigos, ou eu simplesmente tenho ficado em silêncio para me observar, né? E poder sentir essa ideia, esse pensamento que eu tô tendo. E no final das contas, quando eu penso que agora eu vou pegar e sair para gravar esse vídeo, eu simplesmente travo ou não tenho uma boa fluidez nas ideias. Então, eu tô aproveitando também que tá esse tempo bom e essa hora do dia eu gosto muito de sair para aproveitar esse espaço de tédio, essa incubadora de ideias, digamos, né? E poder conversar um pouco sobre o que eu tenho pensado nos últimos dias, o que eu tenho aprendido nessa grande experiência de morar sozinho na Europa, ou entre aspas, sozinho junto com a minha namorada, como alguns têm me corrigido aí nos comentários. Mas a ideia que eu tenho para trazer para vocês hoje, ela se refere no sentido de quando a gente pensa que a nossa vida tá muito chata, sabe? Eu tenho certeza que todo mundo já pensou isso alguma vez na vida e se questionou se estava fazendo alguma coisa de errado ou algo do tipo. E, cara, é normal que isso aconteça, porque a gente inconscientemente vive numa vida automática, né? A gente acaba sendo consumido pelas coisas na vida e isso nos faz estar inconsciente ao longo de... Ops, desculpa. A gente acaba ficando inconsciente ao longo de todas as atitudes e ações que a gente faz no nosso dia. E eu fui lavar a louça outro dia e simplesmente me peguei prestando atenção na sensação que eu tava tendo nos meus dedos encostando na esponja e os movimentos que eu tava fazendo lavando o prato e tudo mais. E, cara, isso totalmente é um dos resultados de mindfulness e meditação que eu tenho colocado na minha vida nos últimos tempos e tenho tentado colocar em prática. Estar consciente, até segundo o livro O Poder do Agora, que é um dos livros que transformou minha vida, que eu tenho lido ultimamente, é o que nos faz prestar atenção naquilo que a gente está fazendo, né? O estar observando, na verdade, o que está passando na nossa cabeça. A gente vira um observador da nossa própria mente. E isso torna as coisas totalmente diferentes. E foi aí que eu comecei a tirar todo esse pensamento na minha cabeça, porque tudo isso se refere ao estar presente e estar prestando atenção nas coisas que eu estava fazendo. Ou seja, nesse dia eu estava prestando atenção na simples ação que eu estava tendo de lavar a louça, né? E foi nesse dia que eu me peguei e mandei um áudio para um amigo meu explicando toda essa grande tese. Nossa, genial, né? Mentira, é simplesmente uma coisa básica que eu tô vindo aqui compartilhar com vocês. Mas isso se refere ao quão interessante a vida pode se tornar sobre esses olhares. Essa pressa, essa ânsia por dentro que nos impede de poder aproveitar o processo da coisa, de nos interessar em evoluir, em como poder fazer melhor, em como melhorar, se desenvolver e poder melhorar as nossas skills humanas, né? E nos interessar por tudo isso. E nesse tempo atrás eu tava pensando, por que minha vida é chata, cara? Por quê? O que eu tô fazendo de errado? Eu estava vivendo ou muito no passado ou muito no futuro. Então eu tava sempre me preocupando com coisas, sempre querendo colocar uma frase que minha mãe sempre falava pra mim: filho, tu tá sempre querendo colocar a carroça na frente dos bois. Cara, para pra pensar no sentido que essa frase faz. E é basicamente o que muitas pessoas fazem o tempo todo, né? Essa ansiedade de querer estar logo nos lugares, de querer ter logo ou ser logo aquilo, sem aproveitar genuinamente o processo da coisa. E até genuinamente é uma palavra boa que resume tudo isso, porque significa verdadeiramente, né? Eu lembro de um amigo que trabalhava comigo que falava muito isso nessa palavra, né? Então, ela e interessante tem sido duas palavras que eu tenho me interessado não, que eu tenho utilizado bastante nos últimos dias, porque
são elas que mudaram essa parte natural minha de poder estudar mais as coisas e tornar a minha vida mais interessante, mais legal. Outra coisa muito interessante que começou a acontecer no meio disso foi a confiança aumentando. E, cara, fica mais interessante ainda quando a gente sente essa confiança aumentar, porque a gente sente vontade de fazer as coisas. E, de novo, essa vontade genuína. A maré tava muito cheia nesses últimos dias, porque teve tempestade e tal, então trouxeram essas algas aí. Teve até um amigo meu que achou ovo de tubarão no meio dessas algas e, cara, fica muito fedido. Tudo começa a se tornar mais interessante quando a gente para pra observar, né? E nos auto-observar. Eu diria que o primeiro passo para tu conseguir deixar a tua vida menos chata é se concentrando no teu interno, a parar de ser consumido pelas coisas e de repente começar a consumir, digamos, o próprio corpo, né? No sentido de poder se observar, de poder se sentir mais, de poder se observar os pensamentos, as emoções, de tu buscar esse autoconhecimento e esse autodesenvolvimento. Porque que nem é alguma coisa que agora eu posso ter conhecimento de mim, é que se eu sair para gravar meus vídeos e ir para uma parte que eu consigo ver coisas, ver natureza e consigo caminhar, os meus vídeos vão sair com muito mais fluidez do que se eu parar em casa e me forçar a gravar um vídeo em casa, entende? Isso é um autoconhecimento, alguma coisa que eu evoluí, que eu já sei sobre mim, sabe? E tudo isso se trata também da autoconfiança, né? O quão a autoconfiança pode tornar as coisas mais legais, porque ela vai fazer a gente se expor a ambientes diferentes, a lidar com novas situações que a gente vai se sentir que a gente é capaz de fazer. E mais ainda vão crescendo steps, e assim que a vida funciona, né? A gente vai evoluindo o tempo todo. Teve uma amiga que ontem me mandou um texto que começava com a seguinte frase de Sêneca: a verdadeira felicidade não é ter tudo, mas sim não desejar nada. E hoje nesse consumismo que a gente existe hoje, consumismo eu digo a era do consumismo que a gente sofre sobre nós mesmos, né? Ou, enfim, um consumismo que a gente sofre sobre as redes e sobre o pensamento que elas criam, que a gente, para ser feliz, precisa buscar um monte de coisas, ou ter um monte de coisas, ou ser um monte de coisas, quando na verdade a verdadeira felicidade ela está dentro de nós, né? E, às vezes, inconscientemente, a gente acaba se comparando com as coisas que a gente assiste, com filmes ou com pessoas que a gente acompanha em redes sociais. E a gente esquece que, na verdade, tudo que é postado nesses lugares não passam de melhores momentos que as pessoas estão tendo nas vidas e estão colocando ali. Porque, é óbvio, ninguém vai ter um momento ruim na vida, ou ninguém vai estar passando, sei lá, uma fase difícil, uma fase depressiva e vai estar ali mostrando a cara para todo mundo ver, né? Só que se a gente parar para observar, muitas vezes a gente se compara inconscientemente em relação a isso. A gente cria essa realidade nas nossas vidas sobre uma mentira, ou seja, em cima de uma mentira, de que todo mundo está vivendo a vida como se fosse a maior aventura do mundo, mas na verdade nem é, né? E a gente pensa ali, pô, o que a gente está fazendo errado? Será que a gente está vivendo errado? Será que a gente é infeliz? E na verdade não é nada disso. É tudo... Na verdade são só pensamentos que são colocados na nossa cabeça e que nos fazem se tornar cada vez pessoas mais inconscientes e mais infelizes. E por isso a gente acha que a nossa vida é chata. E se questiona de novo, por que a nossa vida é chata? O que a gente tem feito de errado? O que eu tenho que fazer de diferente? Ou, o pior dos casos, eu nunca vou conseguir ser feliz porque hoje, para ser feliz, precisa de um monte de requisitos, né? Então, cara, o que me fez também, assim, ter buscado mais esse interesse na minha vida foi essa independência que se ganha de ir morar em outro país. E até hoje é uma coisa que eu tô aprendendo muito, a não depender de outras pessoas ou da companhia de outras pessoas, né? É ser feliz com a própria companhia e ser feliz com aquilo que a gente consegue fazer sozinho com nós mesmos. Quantas vezes tu já não teve vontade de ir no cinema, por exemplo, e ficou esperando alguma companhia, algum amigo, a mãe, namorado para ir, sendo que muito bem tu podia ter ido e sido feliz sozinho, né? Tu adiou uma felicidade ali naquele quesito.
Por mais que não seja a coisa que tu mais goste no mundo, de fazer as coisas sozinho, isso também tem seu ponto interessante e importante de autoconhecimento, de companhia própria, né? De ser feliz na própria companhia. Então, é esse recado que eu quero dar hoje. Vou puxar minha colinha aqui, ver se eu tenho mais alguma coisa interessante para falar, que eu ainda não falei nesse vídeo. Cara, e assim, se a gente for parar para pensar verdadeiramente o que é a vida, se trata de uma experiência vivida dia após dia, né? E o processo, ele é interessante quando a gente torna essa experiência dia após dia, experiências que são utilizadas para a construção dos bons hábitos, né? De poder construir coisas boas na nossa vida. E hoje, com todo esse consumismo, com toda essa inconsciência que a gente tem das redes sociais de comparação e tudo mais, a gente acaba achando que o mundo acabou quando a gente passa por um dia mau ou um dia chato, e quando as coisas, os dias bons que podiam ser muito bem curtidos com muito mais felicidade, a gente na verdade já criou uma expectativa muito grande sobre eles que a gente ainda quer mais, né? Nossa, o dia foi bom, mas poderia ter sido melhor, porque aquela pessoa naquele dia fez isso, 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 isso. Ou seja, fica muito mais difícil se a gente também não trabalha essa parte na gente de aprender que o extraordinário está no ordinário, né? De ser grato pelas pequenas coisas, de ser feliz pelas pequenas coisas. Porque a partir do momento que a gente é feliz pelas pequenas coisas e por pequenos gestos da nossa vida, a gente vai ser feliz muito mais facilmente. Então, a gente também tem que lembrar que a gente não vai ter controle de tudo na nossa vida. E aí que vem mais um ponto, é que o interessante está também nisso, em a gente não ter o controle de tudo. Seria mais chato ainda se a gente pudesse ter o controle de todas as coisas e, né, a vida ser do jeito que a gente desenha todos os dias. Mas a graça da vida também está nessa, a gente lidar com imprevistos, a gente poder lidar com problemas, a gente vê os problemas como uma forma de autodesenvolvimento, de poder se tornar uma pessoa melhor. Tem um livro que se chama Os Segredos da Mente Milionária e ele fala o seguinte: toda vez que tu tiver um problema e tu estiver perdendo para ele, fale 3 vezes, pequeno, 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 para tu te lembrar que se aquele problema está sendo um problema para ti, é porque tu é menor que aquele problema. E na verdade a gente tem que olhar para o problema como uma forma de evolução, né? Uma oportunidade de poder se tornar uma pessoa melhor naquilo, de poder subir mais um step. E essa tá a graça da vida. Nossa senhora, cara. Foi forte. Mais um pouco eu tava ali e tinha tomado na cabeça em rede nacional. Mas enfim, pessoal. Chega e voltar. Mas enfim, galera, essa foi os meus insights dos últimos dias. Tudo começou com uma lavagem de louça e eu espero que possa ter ajudado alguém. Foi um aprendizado importante para mim, porque eu sei que eu sempre fui uma pessoa... A gente vive colhendo o que no passado já plantou, por mais que tenha sido inconsciente na nossa infância ou não, né? Às vezes a gente não controla as crenças que cresceram e vieram com a gente, né? Que vieram dentro da gente até a gente conseguir racionalizar sobre as coisas no nosso interno. Mas eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Tinha que ser para logo as coisas, né? Eu queria ter logo aquilo. Nunca tive... Só hoje que eu tô conseguindo ver o processo como algo prazeroso, de se conquistar, de se melhorar, de buscar cada dia evoluir de pouquinho em pouquinho, né? Essa tá a graça da vida, é como um jogo. É como um jogo, a gente vai desbloqueando fases, vai desbloqueando manobras, habilidades, enfim, e racionalizando sobre as coisas. Isso é um grande poder que o ser humano tem. E parece que cada dia que as coisas estão mais fáceis, mais na nossa mão, a gente vai perdendo essa potencialidade que o nosso cérebro tem, esse potencial que o nosso cérebro tem, a capacidade humana, né, espiritual e tudo mais. A gente vai perdendo porque a gente vai deixando de desenvolver elas e vai sendo cada dia mais infeliz, consumido pelas coisas ao invés de poder usufruir de todo esse universo, né? Então fica aí essa mensagem. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, espero realmente ter ajudado alguém.
Se tu gostou do vídeo, não esquece de deixar um like aí, comentar qualquer coisa, comentar alguma ideia, alguma opinião ou algo que talvez a tua opinião não é a mesma que a minha. E é isso. Seja consciente.